Olá, sonhadores, sejam bem-vindos, tá? Ao canal. Sigam-me nas redes sociais, Patrícia Mesquita Sonhos. Esse é tanto o perfil do Instagram como do TikTok. E também você pode me localizar aqui no YouTube através desse perfil aqui, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, sou intérprete de sonhos há mais de 13 anos, tá? E hoje a gente vai trazer a segunda parte do sonho de Júlia, mas que, na verdade, é uma outra interpretação. Essa aqui é a interpretação a nível espiritual, tá bom? A nível macro, que eu chamo, tá bom? É diferente daquela interpretação ligada ao nível do inconsciente, reencarnatório da pessoa, tá? Então, eu vou trazer de novo o sonho, para aqueles que não viram. O sonho, chegaram nesse vídeo antes do outro, tá? Mas, deixa eu trazer aqui. O sonho é esse, tá? Então, deixa eu botar aqui no nível, numa coisa melhor, pronto. Então, o sonho é esse, tá? No outro vídeo anterior, eu fiz a interpretação ligada ao inconsciente, tá? E agora a gente vai fazer a interpretação ligada à parte espiritual do sonhador, tá? Então, o sonho da Júlia. Minha empregada falava com meu ex-marido, né, por telefone, falava de uma maneira muito simpática, não com a raiva que eu gostaria. Ela não precisa ter raiva dele, não, mas eu acho que todo mundo tem que ter raiva dele. E a minha filha dizia assim: o que você estava conversando com meu pai? O que você falou? O que ele falou? Eu acho que ela também não entendeu a forma muito amigável, muito gentil da empregada atender o pai. E a empregada falou: ah, isso é problema meu e dele. Como se dissesse: briga de vocês é problema de vocês. O meu relacionamento com ele não tem nada a ver com a briga de vocês. E aquilo me incomodou. Naquela passagem, acordei incomodada. Então vamos voltar e a gente entender. No sonho anterior, aliás, nesse sonho, na interpretação anterior, a gente tinha como duas palavras vibracionais a desconfiança e o desafeto. Então, todos os símbolos ligados a esse sonho, os principais, que eram o telefone, ou a ligação, né? A figura da empregada, da filha, da sonhadora e desse ex-marido e, ao mesmo tempo, o pai, né? Então, essas 5 simbologias principais, elas se ligavam, se conectavam à palavra vibracional da desconfiança e do desafeto. Então, esse era o parâmetro que delimitava toda a interpretação daquele sonho, inclusive chegando na personalidade da sonhadora reencarnatória atual, ok? Quando a gente olha para o nível macro, ok? Espiritual, a palavra vibracional, ela muda completamente. Aqui o sonho, ele fala sobre culpa, transferência de culpa, né? Todo esse sonho ele fala sobre culpa. Eu transfiro a culpa para essa figura masculina. E a gente vê aqui que a gente tem uma repetição, né, ligada às gerações femininas, tá bom? Dessa sonhadora dentro do campo materno. A gente não está falando aqui, de perfil familiar paternal. A gente está falando aqui de perfil familiar maternal. Então, é ligado para avó, mãe, filha, nessa cadeia. E aí, o que acontece? Essas figuras femininas, elas transferem a culpa, o sentimento de raiva, o sentimento de, principalmente, né, a culpa, né, pelos seus sentimentos pessoais para essa figura masculina, tá certo? Quando tem essa empregada aqui, que a gente não conhece essa empregada, mas essa empregada, ela tem uma outra vibração, ela tem um outro perfil, ela tem uma outra crença sobre a figura masculina. Então, essa empregada que está existente dentro dessa estrutura familiar, né? Ela está presente nessa casa, nessa família. Então, ela tem um outro padrão, um padrão que quebra energeticamente, emocionalmente,
o padrão familiar dessa família maternal, tá? Então, você pode observar que na interpretação espiritual, ela é completamente diferente. Então, o que a gente fala aqui é que eu tenho um padrão familiar, tá certo? Que afeta emocional, de transferência de culpa, que afeta a personalidade de cada um desses membros femininos dessa família, entendeu? E que resulta esse padrão de transferência de culpa, ele resulta, ele permeia essas personalidades e que toda vez jogando a culpa para o outro indivíduo. Pode ser uma figura masculina, pode ser uma figura feminina, mas que tenha padrões ou características masculinas associadas, tá entendendo? E é normal dessas famílias fazer isso, dessa transferência, tá bom? De transferir a culpa para essa figura, essa figura masculina ou pessoa, ou uma mulher, né, com perfil masculino em algum campo específico e fazer essa transferência de culpa. E essa transferência de culpa, ela é de nível de personalidade, ela está no nível do campo da família, tá? E que afeta a personalidade individual de cada um desses membros femininos. Então, da filha, da mãe, da avó, da bisavó, entendeu? Elas são carregadas, vamos dizer assim, desse padrão familiar, geneticamente, dentro das suas personalidades individuais, resultando nisso, tá bom? Então, isso que a gente está vendo aí é esse DNA, esse carregamento familiar, né? Permeado nesse DNA da família, gerando esse padrão de transferência de culpa, tá? Você vê que a interpretação espiritual ela é mais simples, mas ao mesmo tempo é mais complexa da gente entender, tá? Porque aí requer umas outras compreensões, tá? Aqui, como nesse caso, o que eu posso dizer é o seguinte, para melhor entender, né? A nossa personalidade, ela não é somente afetada, eu vou fazer depois um vídeo explicando isso melhor, mas assim, a nossa personalidade não é somente afetada pelas minhas experiências individuais, né? Ou pelas minhas programações escolhidas por mim, tá? Ela é afetada pelo campo familiar, na qual eu estou introduzida, ok? Então, esse campo familiar, que nesse caso aqui é a culpa, essa transferência da culpa, é o sentimento de culpa e transferir essa culpa para alguém, ele é da família, mas que ela me afeta, né, dentro da minha personalidade. Por quê? Porque eu faço parte geneticamente dessa família, mas eu não herdo somente os genes dessa família. Eu herdo também os padrões energéticos e vibracionais de frequência dessa família, tá? Então, resumindo, é isso, ok? E aqui esse sonho ele está falando dessa transferência, dessa vibração para a sonhadora, né? E falando que essa empregada, ela detém uma vibração diferente, discrepante em relação a essa vibração tradicional dessa família, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma outra forma de interpretação, essa interpretação macro espiritual, certo? Que às vezes eu gero essa interpretação, nem toda vez eu faço essa interpretação para o sonhador, só quando eu acho que é necessário que ele saiba, porque ele está, enfim, né, numa situação que precisa saber, aí eu faço essa interpretação também, tá? Mas geralmente as interpretações elas são a tradicional, a do nível inconsciente, que já tem muita informação para fazer, né? E essas espirituais nem sempre o sonhador ou compreende esse nível, ou acredita, aceita esse nível, né? Então eu deixo quieto, entendeu? Só quando eu acho que o sonhador precisa e tem nível de discernimento para entender, né? É que eu trago esse tipo de interpretação, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, tá certo? Deixe o seu like, tá certo? E até a próxima.